triunfante. Nós somos uma igreja militante. Nós estamos militando nessa terra. Então o diabo tem poder para guerrear contra nós, que estamos militando nessa batalha. Por isso que ele quer humilhar a igreja, mas ele jamais poderá derrotar a igreja de Jesus Cristo. A missão dele é levar a igreja a se apostatar, a levar os crentes da igreja a viverem uma vida meia boca mesmo. Não tem problema não, depois eu peço perdão, Deus me perdoa. Qual é o problema acessar esse tipo de site? Depois eu peço perdão, Deus me perdoa. O crente em Jesus tem prazer nas coisas de Deus, não nessas podridões que a internet tem oferecido e que o mundo está oferecendo. Os verdadeiros crentes em Jesus jamais apostatarão da sua fé, jamais. A mídia pode falar o que quiser para nos ridicularizar. Eu e você, a igreja militante, não vamos ceder. As leis podem mudar para perseguir a igreja, nós não vamos ceder. Podem proibir nossos cultos, nós não vamos parar de adorar a Jesus Cristo. Então o que Satanás vai fazer? É o que ele tem feito em muitos lugares. Ele vai usar lobos vestidos de ovelha para criar contendas, discórdia dentro das igrejas, porque ele sabe que ele não pode bater de frente com a igreja. Mas ele pode trabalhar onde? Nos bastidores da igreja, para dividir a igreja. Enquanto as igrejas perderem tempo com brigas internas, Satanás está avançando. Satanás está envergonhando a igreja, a palavra de Deus. Irmãos, isso é sério. Ele joga poeira nos nossos olhos para a gente ficar assim, dando um tapa um na cara do outro, enquanto ele está fazendo uma arruaça com esse mundo. Vidas estão morrendo diariamente, indo para o inferno, debaixo dos nossos narizes. E enquanto isso, estamos preocupados com o quê? Com tantas coisinhas que aconteceram, que nos magoaram, nos chatearam, irmãos. O nosso foco é Cristo. Quando nós olharmos para Cristo, nós vamos entender que a coisa mais importante da igreja é viver focado em Cristo e anunciar o seu santo evangelho. Temos que ter cuidado com as nossas atitudes no convívio interno da igreja, com tudo que falamos nos bastidores da igreja, com tudo que nós praticamos nos bastidores da igreja. Se não for para dar glória a Deus, se não for para glorificar Jesus, corte imediatamente aquela conversa, irmão, porque aquilo não vai glorificar o nome do Senhor e nem edificar vidas aqui dentro. Essas atitudes são métodos de Satanás para criar confusão. Vocês já repararam como Satanás quer criar confusão no momento que tudo está tão bem, está tão legal? Ele quer fazer isso. Mesmo que a intenção seja boa daquela pessoa, se ela começa a arrumar confusão, corte. Porque tudo que vem de Deus, a paz, a unidade, a perdão, a restauração. Aí o texto continua, lê comigo o verso 16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, Apocalipse 13, verso 16. Escravos e livres, todos recebessem o quê? Uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar, nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa seu nome. Bom, aqui chegamos no clímax de todo esse capítulo. A marca da besta. Desde criança, eu sempre tinha muito medo disso. Eu achava que as pessoas me agarrar à força e colocar uma carimbo aqui, ou injetar alguma coisa, como o famoso chip, né? E todo mundo, olha, a marca da besta começou. Ou o código de barra. O próprio Pix. Tem irmãos que acharam que o Pix era o código da besta. Meus irmãos, guarde uma coisa na mente de vocês. Nada mais cruel e perigoso do que a junção da religião com a política. Vamos falar juntos? Nada mais cruel e perigoso do que a junção da religião com a política. Notem, irmãos, que a besta que surge do mar dará as mãos a que outra besta? Que surge da terra. É uma aliança sociopolítica religiosa. Então, assim, será realizado um sistema de manipulação mundial, de vigilância mundial, um sistema de controlar mundialmente as pessoas. E quem não estiver dentro desse controle não vai poder comprar e nem vender. Então, a primeira questão que nós temos que lembrar, que no início eu disse que Satanás, ele imitou quem? A trindade, criando uma trindade satânica, lembra? Satanás também criou a falsa noiva, a grande meretriz, ou seja, a igreja arrogante, a igreja apóstata. E para completar a sua imitação, o que está faltando aqui agora para Satanás fazer? Que nós já estudamos aqui. Nós entendemos que nós cremos na trindade. Nós entendemos que nós somos, de fato, a noiva do Cordeiro. E o que aconteceu com a noiva do Cordeiro no momento que aceitou a Jesus? Nós fomos o quê?
selados. Satanás também, para completar a sua imitação, vai marcar aqueles que são dele. Vai selar aqueles que são dele. Vai selar o povo iníquo, como o Cordeiro de Deus selou a sua igreja. Deu para os irmãos entenderem o quanto Satanás tenta imitar o tempo todo Deus? Irmãos, não existe neutralidade nessa guerra. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a Satanás. Agora vamos prosseguir para entender isso. Naquela época, os romanos costumavam colocar tatuagem ou marcas com ferro incandescente nos escravos para indicar propriedade e numerava os seus escravos. E o mesmo se fazia com soldados ou membros de determinadas seitas, que se devotavam a algum deus em particular e colocavam no seu corpo a marca daquele deus. E essa marca também poderia ser algo semelhante aos papéis de cidadania que identificariam as pessoas como seguidores da lei do imperador. Então essa ideia de fazer uma marca na mão representa nossas ações. Guardem isso. Mão, nossas ações. Testa, aquilo que nós pensamos. O poder político e religioso não quer mudar a nossa mente e as nossas ações? Não quer dizer isso aqui é certo. O que vocês falam que é errado é certo. Vocês estão lembrados de tantas coisas que já aconteceram nesse mundo que até então era um escândalo e agora virou algo comum? Meus irmãos, a marca na testa representa o nosso modo de pensar. Não é um chip. É a maneira de manipular a mente da pessoa. Irmãos, receber a marca da besta simboliza um tipo de pessoa que age e pensa conforme a besta. Age, mão, e pensa, testa. Conforme quem? A besta. Então, ela possui a moral e a espiritualidade da besta. Ela vai dizer o seguinte: que pecado que isso é coisa de igreja. Eu sou crente também, mas eu acho que isso é exagero. A mente já foi o quê? O que a mídia está fazendo hoje, o tempo todo? Lembra do primeiro beijo gay, que escândalo foi no mundo? No Brasil, principalmente, na televisão? Hoje é normal. A mídia está tentando mostrar que o errado é certo, o certo é errado. Se os irmãos olharem, por gentileza, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Vejam comigo o verso 4 a 6. Isso é muito importante a gente entender nesta noite. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 6. Aqui fala exatamente de um sinal, ou seja, de uma marca na mão e na testa. Que marca é essa? Aqui está o Shema, o ouve, ó Israel. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor, não tem outros. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda sua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que você vai fazer com isso? Tu as inculcarás no teu filho, botará na cabecinha deles. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos, ou seja, você vai marcar nas mãos e na testa dos seus filhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o entendimento. Deus está marcando o seu povo, desde criança, na mão e na testa. Foi o próprio Deus que disse que deveria ser na fronte e também na mão. A ideia de que o nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, isso significava que tanto na forma de pensar e, consequentemente, na forma de agir, estaria refletindo o caráter de Deus, que Deus é santo, que Deus é único, que Deus é Senhor das nossas vidas. É exatamente isso que Apocalipse está dizendo. Você vai ver isso em Apocalipse 7, verso 3, Apocalipse 13, 16, Apocalipse 14, 1, Apocalipse 22, 4. Ou seja, o povo naquela época, quando leu a respeito dessa marca na mão, essa marca na testa, conseguiu compreender que o apóstolo João estava querendo transmitir. Eles estavam lembrando do Shema, ouça, ó Israel, de Deuteronômio 6. Ou seja, as pessoas iriam ter o caráter de Deus, iriam ter as atitudes de quem servia a Deus. Mas agora Apocalipse está dizendo o seguinte: agora Satanás, ele vai usar o anticristo, ele vai usar o falso profeta para marcar o povo na mente e nas suas ações, o caráter da besta, da imoralidade. Irmãos, hoje uma criança pode pegar um celular e acessar qualquer site pornográfico. A banalização da família.
Vai para uma escola hoje falar a respeito do que é família, à luz da palavra de Deus, eles tiram a tua palavra ali. E agora vem o verso 18. Aqui é preciso sabedoria. O que diz o texto? Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta. Pois é o número de quem? De um homem. E o seu número é 666. Queridos, o que é interessante estudar aqui sobre esses 666 são as especulações criadas por milênios. Porque aqui, irmãos, está uma prática antiga lá em Roma, conhecida como gematria. Alguém já ouviu falar de gematria? Gematria, irmãos, era exatamente cada nome que dentro da palavra hebraica tinha um significado numérico. A pessoa pegava o significado numérico em hebraico e fazia os cálculos. Nero, se você for ver ali, César Nero, você vai ver que o nome dele vai dar justamente em hebraico que número? Está ali. Mas ele era a besta? Não. Mas o nome dele dava o número 666. Um exemplo disso foi o grafito de Pompeia. Pastor, você está falando cada nome estranho. Depois você pode assistir no YouTube de novo. Agora eu estou sabendo quem está chique, né? Vai até no Spotify. Que bom, né? Que outros irmãos, outras pessoas vão ouvir os estudos. Grafito de Pompeia. Era muito conhecido nessa época, usado em Roma. Isso aí é uma foto que eu coloquei do que acharam dentro de umas prisões, das cavernas. É interessante, irmãos, que dos 20 mil moradores de Pompeia, 8 mil eram escravos. De 20 mil, 8 mil eram escravos. E esses escravos realizavam um trabalho manual. Eles desempenhavam funções de tutores, contadores e etc. Mas as paredes aonde eles viviam funcionavam como jornais naquela época. Eram murais aonde eram escritos anúncios para eles entenderem. Para a comunidade que estava presa entender. Saber quando seriam as lutas dos gladiadores no anfiteatro. Ou até mesmo dar um recadinho de amor. Momento do amor. Se amar é viver. Eu vivo porque amo você. Mais ou menos isso. Tanto é que eu estou dizendo que aqui nesse grafito de Pompeia estava escrito uma frase: eu amo aquela cujo nome é 545. Imagine, Júlio, você chegar para Isabel, se tivesse essa época: eu amo aquela que tem um nome 545. Você não podia falar que era Isabel, você tinha que falar que um número dela correspondia ao nome dela. Gematria. Grafito de Pompeia falava isso. Ou seja, as pessoas recebiam números ao invés de nomes. E se nós olharmos os números do nome em hebraico, como eu mostrei de Nero César, equivale a isso. Então, para mim, aqui está um versículo na Bíblia que tem sido objeto de maior especulação, que é o Apocalipse 13, verso 18. É por isso, irmãos, que o número da besta esteve relacionado ao longo dos séculos com centenas de possibilidades. Mas pense comigo para a gente então fechar essa ideia. No judaísmo, qual é o número da perfeição? 7. No judaísmo, porque esse aqui é um contexto judaico, qual é o número relatado ao ser humano que é chamado de incompleto e imperfeito? 6. O número 6 significa imperfeito, incompleto. Porque o ser humano foi criado em que dia? No 6º dia. Então o ser humano não é perfeito. Quem fez o ser humano é perfeito. Então o ser humano é incompleto. Então o número da besta é o 666, simbolizando o quê? Incompleto, incompleto, incompleto. Uma trindade de alguém imperfeito e incompleto. Meus irmãos, o homem é incompleto diante de Deus. É por isso que o número 6 simboliza a imperfeição na expressão máxima. E o anticristo será um líder político que juntará a religião para reger este mundo com uma sagacidade jamais vista. Será o homem mais imperfeito, impuro e imoral que vai surgir em toda a história. Será um homem que vai absorver o sistema ideológico, político e religioso. Abra de novo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. 2 Tessalonicenses, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para a igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. A hora de quem que vai chegar aí? Do homem da iniquidade. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo
até que se afasta aquele que a detém. Vocês perceberam aqui? Aqui diz que algo e alguém estão impedindo o surgimento desse homem da iniquidade. Então note que essa expressão do homem da iniquidade no grego é o homem da ilegalidade. Agora, pense comigo. Este homem da ilegalidade, ele vai usar a lei da terra, a lei dos homens, para fazer coisas imorais, imperfeitas e cruéis. Será alguém que vai ter o poder da justiça na mão. Vai ser aquele que vai surgir para menosprezar de vez o povo santo de Deus. Para mostrar que o errado é certo e o certo é errado. Vai usar a lei, vai usar o direito. Ou seja, no período em que as pessoas não vão mais tolerar os princípios bíblicos, os valores bíblicos. É nesse tempo que Deus está segurando esse homem da iniquidade para liberar. Lembra dos anjos segurando os ventos que nós estudamos? Ou seja, vai ter uma confusão nas leis desse país, deste mundo, que vai ter uma apostasia, a religião vai ficar bagunçada, o homem da iniquidade vai surgir. É por isso, irmãos, que o anticristo vai humilhar a igreja, vai ridicularizar a igreja. E ele sabe que ele não pode interferir na salvação da igreja, porque a igreja não confia na lei do homem, mas na lei de Deus. É nessa lei que nós nos baseamos e confiamos e vamos viver para sempre. A lei humana pode matar o corpo, mas não vai matar a espiritualidade do crente. O anticristo sabe que o seu tempo é curto. É por isso que no versículo 5, nós lemos que esse anticristo só vai atuar durante 3 anos e meio, 42 meses, o período inicial até metade da grande tribulação. Ou seja, o que nós temos que entender é que ele vai ser destruído. Apocalipse 19, 20, nós vamos ver que ele vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Tanto ele, quanto o dragão, quanto o falso profeta, até mesmo a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas os crentes em Jesus não. Os crentes em Jesus estarão na glória, na mansão celestial, adorando ao Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Aleluia! Ah, irmãos, o problema é que a igreja às vezes se esquece disso. Ah, pastor, mas as leis, deixam as leis nas mãos de Deus. O anticristo, o homem da imperfeição, o número incompleto, 666, é aquele que representa, que vai fazer as coisas mais absurdas, imperfeitas, a nossa visão, a nossa razão, a nossa percepção bíblica. Então, irmãos, não sejam enganados por sistema político. Defenda a palavra, defenda a Bíblia, defenda a fé em Cristo. Nós vamos viver no céu muito em breve, irmãos. O que nós temos que entender é que tudo está se cumprindo. O anticristo já está aí, o falso profeta também. Breve tudo vai ser revelado. E eles vão querer trazer uma possível paz mundial, possível restauração econômica, aonde cada um faz o que bem entender. O importante é que nós somos um. E a Bíblia diz: virá repentina destruição. Que todos aqui tenham certeza de que quando Cristo voltar, quando Cristo soar a última trombeta no céu pelos seus anjos, nós estaremos subindo com Ele para sempre no céu. Reflita um pouco sobre isso nessa noite. Para quem eu e você estamos dobrando os nossos joelhos? Para um sistema político? Para um sistema jurídico desta terra? Não fique indignado com a justiça dessa terra não, irmãos. O justo juiz está conosco. Ele está sempre presente. A nossa missão é amar os perdidos e falar da graça de Jesus, porque quando chegar nesse dia aqui, não vai ter mais oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez você entrou aqui nesta noite e hoje você está vivendo uma vida com desânimo, fraco na fé. De repente você está vivendo tantas coisas, você está olhando para aquilo que acontece no Brasil e no mundo, e isso te causa desânimo. De repente você é daquela pessoa que está tentando comprar partido de um lado ou de outro e se esqueceu que Deus te chamou para defender apenas a fé em Jesus Cristo, o amor a Cristo, viver Cristo diariamente, amar o próximo, fazer com que as pessoas vejam em você um verdadeiro imitador de Jesus Cristo, como nós estudamos domingo passado pela manhã. Será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Ou têm visto em nós um crítico da sociologia, um crítico das religiões, um crítico da política? Talvez você precise rever hoje o que Deus está fazendo na sua vida e você ainda não percebeu. Deus quer usar você com seus dons, com seus talentos,
para usar a sua boca para falar somente da palavra de Deus, somente da salvação em Jesus Cristo, porque o tempo está acabando, o homem da iniquidade está chegando, o anticristo já está mexendo os pauzinhos, o falso profeta com a grande meretriz estão trabalhando. O nosso foco tem que ser em Cristo, mas precisamos falar do amor de Deus a tempo e fora de tempo. Talvez hoje você esteja chateado porque você ficou magoado com alguém. Perdoe. Pare de dar ibope para essas coisas que estão apenas atrapalhando a sua caminhada com Deus. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele o real sentido da nossa vida. Não é a igreja, não é o pastor, não são as doutrinas da igreja. O real sentido da nossa vida é Jesus Cristo. E quando Cristo habita em nossos corações, todos conseguem ver em nós a manifestação da glória de Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade nesta noite para você recomeçar a sua vida. E eu quero orar por você. Eu não sei como você está, mas você pode sair daqui rompendo em fé, com uma fé inabalável em Jesus Cristo, sem preocupação do que vão fazer de você, vão te ridicularizar, vão zombar da sua fé. Louve a Deus por isso, porque você estará refletindo a glória de Deus para um povo que está completamente perdido. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, para a igreja, é o poder de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado, de Gênesis ao Apocalipse, a revelação do Teu grande amor por nós. Obrigado a Deus pelo Teu amor incondicional. Obrigado a Deus pelo Teu perdão. Obrigado a Deus porque mesmo miseráveis pecadores, o Senhor nos amou. E o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Ó Deus, não tem como nós expressarmos a nossa gratidão e nem poder falar desse amor do Senhor. O Teu amor vai além da nossa razão. Louvado seja o Teu nome. Senhor, agora abra as nossas mentes, nossos corações para entendermos os sinais da Sua vinda, para entendermos tudo o que está acontecendo na preparação da vinda do anticristo, neste terreno que já foi aplanado, para que o anticristo comece a agir. Ó Deus, ajude-nos como igreja a entender o quanto esse mundo esotérico e místico está trabalhando para que venha esta falsa meretriz, a falsa igreja, para tentar unir. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nós já fomos selados pelo Teu Espírito Santo. E nós, ó Deus, vamos lutar, vamos defender esta fé até o dia que nós partimos dessa terra. Obrigado, Jesus, porque nós cremos num Deus santo, justo, reto e amoroso. Usa-nos, ó Deus, para ser instrumento nas Tuas mãos, para falar das verdades bíblicas para este mundo perdido. Se há alguém aqui, ó Deus, que está desanimado na fé, ó Pai, tenha misericórdia, revigore o coração e derrame sobre essas vidas, ó Deus, uma porção do bálsamo dos céus, para que possamos sair daqui com os olhos fitos em Cristo, cheios de fé e de esperança, entendendo, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu peço a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da Tua igreja espalhada por este mundo, sobre aqueles que estão agora perdendo as suas vidas, mas ganhando porque estão vivendo Contigo agora nos céus. Eu oro a Deus, clamando pelos nossos missionários, protegendo aonde eles estiverem agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos colocar em pé? Dá um abraço, quem está perto de você, diga, tenha fé, o Senhor está conosco. E nós vamos adorar a Deus, encerrando este culto, cantando com alegria. E você pode adorar a Deus. Sai do seu lugar, pode dizer ao seu irmão, à sua irmã, tenha fé, o Senhor está conosco.